Bom dia a todos que já estão entrando. Boa tarde, Boa dependendo tarde. de onde vocês estiverem. A gente vai só dar mais uns 2 minutinhos para todos se conectarem e já começamos. Se quiserem mandando no chat de onde vocês estão assistindo o evento, que a gente tem aqui palestrantes que estão em Portugal, estão na Espanha, no Brasil, eu aqui no caso, então vão mandando no chat de onde vocês estão para a gente saber. Bom dia, boa tarde, bem-vindos, bem-vindos. Mais uns 2 minutinhos e a gente já começa. Então, a Isabel está desde Portugal, está vendo a gente lá. Isabel, Juliana, boa tarde. Sônia em São Paulo. Goiás. Diferente. Faz tempo que eu não vejo alguém de Goiás participando. Portugal também o Marcos. Muito bom. Ótimo. Mais um minutinho a gente já começa. Estou vendo que tem o pessoal se conectando aqui. Oi, Cássio, boa tarde. Ótimo. Então, para a gente não sair muito da nossa programação, estou vendo que tem o pessoal ainda se conectando, mas então boa tarde, bom dia a todos, dependendo de onde vocês estiverem. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha e mais um que nós estamos fazendo em parceria com a Eurocidadanias, que é a nossa associada já, acho que vai fazer 2 anos que eles se associaram. Já realizamos várias atividades em conjunto, vários webinars. Eles têm serviços muito legais, muito interessantes para vocês, inclusive com condições especiais, descontos para associados, então tem até um e-mail exclusivo para associados da Câmara, então depois a gente passa para vocês, para se vocês tiverem interesse em tirar a sua cidadania europeia, entrar em contato com eles. Antes de eu passar a palavra para o pessoal da Eurocidadanias, vou só dar algumas instruções em relação ao Zoom, bem rapidinho, tá? Então aqui na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês, tem a opção de Q&A e o chat, tá? As duas opções estão abertas para vocês. Então, ao longo do evento, fiquem à vontade para enviar perguntas, comentários, dúvidas que vocês tenham nesses 2 canais, que a gente vai respondendo elas ao longo do evento. As que a gente não conseguir responder durante o horário aqui programado, a gente vai enviar por e-mail para os nossos palestrantes, para depois ser respondida para vocês por e-mail, tá? Então, fiquem à vontade para enviando as perguntas de vocês, que a gente responde ou aqui ou depois do evento acontecer. Além disso, também no final do evento, a gente vai lançar uma pesquisa de satisfação, que são 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha, então que é sempre para vocês avaliarem, a gente está sempre melhorando a qualidade dos nossos eventos para vocês. Então, quando a gente lançar, eu peço por gentileza que vocês respondam à pesquisa. Não vou me estender mais, muito obrigado pela presença de todos, e Camila, a palavra é sua. Muito obrigada, Guilherme. Como sempre, é um prazer estar aqui. Eu sou a Camila, responsável de comunicação da Eurocidadanias. Eu vou meio que mediando a nossa conversa hoje com a doutora Cássia. Doutora Cássia, se quiser se apresentar antes da gente começar. Olá, pessoal, mais uma vez, obrigada. É sempre um prazer fazer o webinar junto com a Câmara Alemã. Na verdade, eu sou a CEO da Eurocidadanias, eu que toco todos esses projetos de Golden Visa, cidadania europeia, e, enfim, eu fico em Portugal e eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas no decorrer do webinar e posteriormente também. Bom, então vamos começar, como dizem, né?
descrição, a gente vai falar sobre o Golden Visa. Para quem não sabe, o Golden Visa é uma modalidade de visto de investimento que foi criado em outubro de 2012. De lá até junho de 2021 foram concedidos 9.834 vistos para estrangeiros, sendo que desse total, mais de 1.000 foram para brasileiros, que ficam só atrás dos chineses, que tiveram quase 5.000 vistos concedidos, de acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. Então, esse é mais ou menos o tema que a gente vai abordar hoje. E aí, doutora Cássia, para as pessoas começarem a ter uma ideia do que é o Golden Visa, né? Se você puder explicar para a gente o que é, como inicia o processo, para quem que ele é. Posso sim, Camila, vamos lá. Então, o Golden Visa, ele acaba sendo um visto diferenciado porque é um dos únicos vistos que você não tem a necessidade de mudar para o país. Normalmente, quando a pessoa tem a ideia de sair do Brasil, ela vai aplicar para um visto, obrigatoriamente ela tem que viver mais do que 180 dias nesse país. Ela precisa deixar seu país. Com o Golden Visa, não. Na verdade, é um visto, né, através de investimento, né, são 7 modalidades de investimento. No decorrer da live, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Existem as mais populares, né, que é a compra de imóvel em Portugal, ou investir num fundo de investimento, mas também há outras modalidades. A partir do momento que você fez esse investimento em Portugal, obviamente, né, precisa haver a transferência de dinheiro para Portugal. Então, já explicando um pouquinho, é necessário que a gente abra conta num banco português, que é possível também fazer no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo. Depois a gente precisa tirar o CPF português, que é que chama NIF, né? E com base nesses documentos fazer a transferência, optar pelo investimento, né? Com isso, existe um prazo muito curto que a pessoa tem que estar em Portugal. Então, vamos lá, vocês deram entrada no Golden Visa, qual que é a exigência? No primeiro ano de concessão, é permanecer 7 dias seguidos ou intercalados. Então, uma viagem já cumpre esse requisito mínimo. A partir da segunda autorização, esse prazo, que é essa segunda autorização, vale lembrar que é válida para 2 anos. Aí é um prazo já de 14 dias, que também é muito fácil, né, pessoal? Na verdade, assim, são 2 viagens, férias no verão europeu, já consegue cumprir esse prazo. Pode ser uma semana num ano, uma semana no ano seguinte. E na última renovação, mais 14 dias. Então, se for analisar dentro de um período de 5 anos, né, obrigatoriamente você tem que estar, né, só esse tempo em Portugal. O restante você continua no Brasil. Então, não deixa de ser também um planejamento futuro, né? Não é uma decisão que você precisa optar em mudar ou sair do Brasil, né? Como pode ser esse planejamento futuro e qual que é a grande vantagem, que a gente também vai falar, né? Mas eu vou falar rapidinho, né? Por que as pessoas fazem Golden Visa? Para poder ter uma cidadania europeia, para ter o tão sonhado passaporte europeu, passaporte vermelho. Então, doutora Cássia, eu queria te perguntar, quem pode solicitar? Para quem é recomendado esse tipo de visto? Olha, então vamos lá. Primeiramente, né, para quem é recomendado? Para quem não tem direito a uma cidadania europeia e deseja um passaporte europeu. O que é não ter direito a uma cidadania europeia, né? É não ter um ascendente europeu, um alemão na família, um italiano, um português, né? Porque aí você é elegível à cidadania ou passaporte de uma outra forma. Quando você não tem esse sangue europeu, que a gente brinca, tá aí o nosso principal cliente do Golden Visa, tá? É essa pessoa, né, que tem esse sonho ou pretende, né, mudar de país. E o que é bem importante falar aqui, esse visto, após 5 anos de manutenção desse investimento, te dá direito ao passaporte português. Com o passaporte português em mãos, não necessariamente você precisa morar só em Portugal. Você pode morar em qualquer país da comunidade europeia. Então, assim, o público para o Golden Visa ele é muito vasto, né? A gente tem empresários, né, que querem montar o seu negócio ou internacionalizar a sua empresa em Portugal.
a gente tem pessoas físicas que querem diversificar o investimento, né? Tem esse valor e quer, muitas vezes, investir numa moeda forte, onde o risco é muito menor. Tem pessoas que fazem realmente o planejamento futuro para que os filhos possam fazer uma universidade na Europa, com custos de mensalidade extremamente baixos, se for comparado com o Brasil, né? Isso é um benefício do europeu aqui na Europa. Então, a gente aí tem várias pessoas, né? Que são elegíveis para esse tipo de processo e querem o Golden Visa. Entendi. E, doutora Cássia, me corrija se eu estiver equivocada, mas antes valia uma regra, a partir de janeiro desse ano está valendo outra regra, certo? O que aconteceu? O que mudou? Explica para a gente isso. Não precisem se preocupar, eu vejo que tem alguns clientes aqui na live, né, já preocupados, e meu Golden Visa, né? Na verdade, assim, né, a regra realmente mudou a partir de janeiro, né? Qual que foi o objetivo dessa mudança, né? Houve um boom muito grande de venda de imóveis nos grandes centros, que é Lisboa, Porto, região do Algarve. Então, eles limitaram esses centros para compra de imóvel residencial, tá? Isso é importante frisar, que para imóveis comerciais ou turísticos, que depois, se quiser, a gente vai ter parceiros aqui para explicar isso melhor, não mudou absolutamente nada a regra, tá? Então, a nível de imóveis, para residência, hoje não pode mais na região de Lisboa, Porto e região costeira. Mas, assim, Portugal é muito grande, né? E muito bonito, não vão faltar cidades para vocês poderem escolher a sua moradia, né? A intenção foi justamente, né, povoar mais o interior, né? Que esse investimento vá também para o interior de Portugal. E tem muita cidade bacana próximo de Lisboa, Porto, dos grandes centros, né? Que muitas vezes a pessoa até prefere para ter uma qualidade de vida maior, né, distante de grandes cidades. E outra grande alteração que aconteceu, né, foi no valor do investimento. Alguns investimentos sofreram uma mudança, né? Por exemplo, o fundo de investimento, até dia 31 de dezembro, o valor mínimo era 350 mil euros. A partir de 1 de janeiro desse ano, passou a 500 mil euros, né? Então, isso explica também, o ano passado, muita gente, né? No final do ano, a gente trabalhou bastante, né? Porque as pessoas que tiveram essa informação correram para fazer ainda o investimento em 2021, tá? Ou comprar o seu imóvel, se o desejo era Lisboa, Porto, Algarve, né? Então, e outras modalidades também mudaram, né? O valor de investimento para imóvel não foi alterado, só foi alterada essa questão de onde comprar o imóvel. Lembrando, mais uma vez, que essa regra não atingiu imóvel comercial e imóvel turístico. Então, assim, a gente tem muito cliente que quer ter uma casa em Portugal, mas não quer morar, né? Então, a gente sempre orienta, por exemplo, num aldeamento turístico, porque aí tem uma empresa por trás fazendo essa gestão, né? Esse tipo de investimento não sofreu alteração nenhuma, a pessoa pode continuar fazendo, tá? Foi basicamente isso. Foi mudanças de valores, o que era 350 passou a ser 500, né? Porque são 7 modalidades, e a questão geográfica. Entendi. Você começou já a adiantar os tipos de investimento e os preços. Quais são exatamente os investimentos possíveis que dão direito ao Golden Visa que uma pessoa pode fazer? Tem vários, Camila, né? Por exemplo, transferir capital no montante que era 1 milhão de euros. Hoje, esse valor foi alterado para 1 milhão e 500 mil euros, tá? Então, aquisição de imóveis residenciais, né? Delimitando nessas áreas. Comercial e turístico continua a mesma coisa e continua a ser 500 mil euros. Imóveis com mais de 30 anos, né? Que a gente fala que é zona de reabilitação urbana, né? São imóveis mais antigos. O valor continua 350 mil euros, porém, não pode mais também na região de Lisboa, Porto e Costeira, né? Lembrando, gente, que quando a gente fala Portugal, a gente não está falando só de Portugal continental, tá?
o benefício do Golden Visa, ele é estendido, né, para as ilhas, né, dos Açores e a Ilha da Madeira. Então, hoje a gente tem, assim, começou a aparecer, né, um número significativo de pessoas que querem investir na Ilha Madeira, na Ilha da Madeira, que, por sinal, é um lugar maravilhoso, tá, gente? Que, para quem não conhece, vale a visita, né? Na verdade, montar uma empresa em Portugal, né, também alterou o valor de 350 para 500 mil euros, com 5 postos de trabalho. Então, basicamente, tem outras, investir na produção artística, isso não foi alterado, o valor, né, que é 250 mil euros, um dos valores mais baixos, mas a grande maioria é importante, né, para o nosso público, que é o brasileiro, né, que é o principal investidor, ou eles investem em imóveis, né, 90% dos investimentos de Golden Visa são em imóveis, né? E o restante em outras modalidades, e aí a segunda maior modalidade é o fundo de investimento, né? Porque a pessoa também, muitas vezes, ela não está aqui para gerenciar esse investimento, então precisa de parceiros para que isso ocorra. E mesmo com essas alterações e a subida dos valores de alguns dos investimentos, você diria que continua valendo a pena apostar por esse visto? Muito, muito. Continua, na verdade, assim, né? Não é um investimento barato, né? Os valores são bem altos, ainda mais se for feita a conversão para o real. A gente está falando aí de investimentos de 2,5 milhões, 3 milhões de reais, né? Então, o que acontece? Por que as pessoas buscam, né, esse visto e por que buscam Portugal? Portugal acaba sendo a porta de entrada da Europa, né, para outros países, além das grandes facilidades que o país proporciona. Custo de vida baixo em relação a outros países da Europa, clima, que é um dos melhores. Agora, por exemplo, é inverno na Europa, estamos com um dia ensolarado, lindo, de céu azul, né? A própria língua, né, é um facilitador, né? Existe toda essa questão de familiaridade, o mundo está de olho em Portugal, né? Um dado interessante que a gente não tinha, né, até o ano passado. Hoje, a quantidade de investidores, por exemplo, americanos, querendo vir para Portugal é muito grande. Tá? A gente tem russos, franceses, ingleses. Obviamente, não é só por conta do Golden Visa, mas por conta também de outros benefícios, né, que Portugal acaba trazendo, né, para esse estrangeiro que decide estar investindo em solo português, né? Como estatuto de residente não habitual, que você acaba tendo isenção de impostos sobre todo o dinheiro que você ganha fora de Portugal. Então, assim, tem muito atrativo, né? Sem falar que tem polos de tecnologia. Assim, Portugal tem crescido muito, então talvez por isso que ainda vale muito a pena, né, investir em Portugal, optar, obviamente tem vistos em outros locais, né, como o Golden Visa, mas um visto que você pode continuar no Brasil, né, ficar um tempo mínimo e depois de 5 anos ser elegível ou para uma residência permanente, né? Que isso você já ganha após os 5 anos de investimento, né? Basta aplicar, são processos diferentes, ou realmente aplicar para a cidadania, que é o grande interesse, que é para ter o passaporte europeu e poder circular livremente pelo espaço Schengen, que são 26 países, né? Enfim, é mais nesse sentido. Se eu estiver muito rápido, me interrompa, porque você sabe que eu falo muito, né? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. E aí, quem tem o Golden Visa, quais são as vantagens que essa pessoa tem? Porque você estava falando que, de circular pelo espaço Schengen, não sei o quê, o Golden Visa, uma vez que a pessoa tem esse visto, ela tem direito a quê? Quais são as vantagens dela, para além desse investimento que ela realizou? Ter a residência, né? Ela pode morar em Portugal, por exemplo? Sim, pois é, né? É que a grande maioria
opta por não fazer essa mudança tão rápida, né? Mas a partir do momento que é concedida a primeira autorização de residência, na verdade, você já pode mudar para Portugal e viver legalmente. O que é viver legalmente, né? É trabalhar, poder estudar. O visto Gold, ele também possibilita reagrupar a família no visto, então esposa, filhos menores, né? Através do processo master do investidor, né? É possível a gente reagrupar a família e no final de 5 anos, mantendo esse investimento e o prazo temporal, que é aquele que eu falei no comecinho, estando no primeiro ano 7 dias, a partir da segunda renovação 14, depois mais 14, todas essas pessoas vão ser elegíveis para a nacionalidade portuguesa, tá? Então, isso eu acho que é o grande atrativo, né? Você se documentar e você poder circular livremente pela Europa só com essa autorização de residência, sem ter a necessidade de visto. Pessoal, a gente está vendo as perguntas, a gente vai respondendo mais para o final, que eu acho que a doutora Cássia ainda vai responder muitas das perguntas que estão rolando. E aí, doutora Cássia, você falou que precisa manter esse investimento por 5 anos para ter direito à cidadania. É comum que depois que as pessoas consigam a cidadania, elas sigam mantendo o investimento, porque em teoria não precisaria mais, correto? Ou sim? Correto, né? Mas assim, e aqui é interessante falar. Vamos supor que a pessoa hoje faça um investimento num fundo de investimento, né? Ela coloque 500 mil. Em 2 anos, ela mude de ideia, ela fala, olha, eu quero mudar para Portugal, né? Eu preciso desse dinheiro e quero comprar uma casa. Ela pode trocar o investimento, tá? Ponto 1. Isso é importante, porque a pessoa não fica presa. Não é porque ela tem que manter esse investimento durante 5 anos que ela não pode trocar a modalidade de investimento. Tá? Então, assim, vamos supor, você montou uma empresa, né? Uma empresa, obviamente, comercial, você contratou 10 funcionários, alguma coisa deu errada no meio do caminho, você pode alocar esse dinheiro em um outro investimento, basta a gente fazer a comunicação para o CEF. Tá? Essa foi uma, eu acho que você perguntou mais alguma coisa. Sim, a maioria das pessoas mantém sim o investimento, tá? Pelo menos dos meus clientes, o que eles fazem, né? Eles acabam, muitas vezes eles podem até vender, mas esse investimento normalmente continua em Portugal, né? As pessoas acabam se apaixonando por aqui. Então, se a pessoa comprou um imóvel, pode até ser que daqui 5 anos ela fala, olha, eu vou vender agora, já posso vender meu imóvel. Mas ela certamente ela vai comprar outro, talvez em outra localidade, com mais calma, porque agora ela já está há 5 anos em Portugal, ela já conhece, ela já consegue entender que região ela quer se fixar, né? Se ela quer morar no Algarve, se ela quer morar no Porto, enfim, tudo isso. Mas normalmente sim. Em relação a fundo, né? Depois o Francisco ele vai poder falar mais claramente, mas eu também entendo que sim, porque a rentabilidade acaba sendo muito boa, né? E para finalizar essa primeira etapa do webinar, quanto tempo está demorando, depois que a pessoa dá entrada no visto, para esse visto ser concedido? Porque durante a pandemia a gente viu processos de cidadania, por exemplo, demorando muito mais do que o normal. Agora que a coisa está começando a dar uma aliviada, está normalizando esse processo? Está, novamente, para os clientes que já fizeram o Golden Visa, que o ano passado foi um ano de sofrimento, né? Nada acontecia. Né? Por sorte, né? No final do ano, a gente teve diretrizes novas, né? Para marcação da biometria, que é o momento que o cliente tem que vir aqui para Portugal, colocar os dedinhos para que seja emitida a autorização de residência, né? Isso a gente estava sem agenda há mais de um ano, né? As pessoas estavam bem preocupadas, o que ia acontecer, né? O ano passado, porque antes era por agendamento, a gente entrava no sistema e nunca encontrava o agendamento, né? E essa regra foi alterada, né? No final do ano passado, agora é por ordem de candidatura. Então, todo esse pessoal que estava a aguardar, pelo menos os meus clientes, todos já estão com marcação, né? Entre março e junho, para estar vindo para Portugal fazer a biometria. Aí, depois que faz a biometria, o seu primeiro cartão de residência sai muito que rapidamente.
Então, o que a gente entende é que a situação está, sim, normalizando, né? Mas do momento que você faz o investimento, até você vir para Portugal, para fazer a biometria, para você ter a sua primeira autorização de residência, a gente está prevendo agora um prazo de 6 meses a 8 meses, tá? Pelas estimativas e da forma que está sendo agilizado esse serviço. Entendi. Menos mal. Então, eu vou agora... Vou, então, introduzir rapidamente os nossos convidados. A gente tinha combinado que eles fazem uma apresentação rápida, mas eu acho que talvez eu vou entrar direto nas perguntas, porque como a gente só tem meia hora e estão entrando perguntas também do público, para a gente dar uma agilizada. Bom, primeiro a gente tem a Marli, a Marli Galvão, ela é corretora de imóveis há 20 anos, ela abriu sua própria empresa há 6, com o objetivo de fornecer um atendimento personalizado para estrangeiros, principalmente brasileiros, na compra e aluguel de imóvel na região de Cascais, Lisboa e Comporta. O seu trabalho se destaca pela proximidade com o cliente, no pré, durante e pós-venda. Então, Marli, é um prazer ter você aqui com a gente. Olha, o prazer é todo meu, a gente tem e também... agradeço a oportunidade. A gente tem também aqui o Francisco Sotomayor, ele é responsável de Investor Relations e representante da Lince Capital, que é uma sociedade de gestão de fundos de capital de risco independente, regulada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A empresa aposta na diversificação de investimentos, trabalhando com diversos setores, equilibrando as diferentes áreas de negócio com as diferentes maturidades de empreendimento de uma pessoa, de um cliente. O grupo nasceu de uma ambição familiar e gere fundos há mais de 30 anos. Então, Francisco, bem-vindo. Também é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Agradeço muito o convite e tenho todo o gosto em responder a todas as perguntas e ajudar em tudo o que precisar. Muito bem. Então, vamos lá. Marli, eu vou começar com você. Quais são os atrativos de comprar um imóvel em Portugal e como funciona o investimento em um imóvel? Bem, eu acho que principalmente qualidade de vida, a língua, porque é um atrativo para os países de língua portuguesa, também a segurança, o clima, e também por ser membro da União Europeia, que temos uma moeda forte, não é? E também pela localização privilegiada, que é uma curta distância entre os países. Portugal já possui várias escolas, inclusive internacionais de renome, e também tem uma boa estrutura de educação portuguesa, é uma estrutura bastante fiável. Também a qualidade das construções aqui também é muitíssimo boa e bastante assinalável. E também, como podem ver, existem diversos argumentos realmente bons. Obrigado, Pedro. Uhum. E como funciona o processo de investimento no imóvel? Por exemplo, a escolha da região, a escolha do imóvel, o que quem quer comprar um imóvel precisa levar em consideração? Olha, o pessoal sempre leva em consideração uma boa localização, um preço também razoável com a localização. Neste momento, nós temos, assim, estamos com muita procura e pouca oferta, e os preços também subir. Nós tivemos aí uma crise grave pandêmica, o pessoal achou que os preços iam baixar, mas, na verdade, não baixaram, continuam a subir, e mesmo assim, tem havido, assim, imensa procura, principalmente aqui nessa parte que eu trabalho, que é a linha de Cascais. Nós temos tido imensa procura e também estamos com poucas ofertas. E, olha, desculpa, me perdi um bocadinho aqui. Não fica nervosa, é só no primeiro. Pois é, a primeira vez que eu participo e a gente fica um bocadinho nervosa. Você repete a pergunta para mim, por favor? Claro, o que quem quer comprar um imóvel em Portugal precisa levar em consideração na hora de fazer todo esse processo, quanto à região, tipo de imóvel, por exemplo, preço? Olha,
quando os clientes me contatam para comprar imóvel, é claro que eu procuro mostrar sempre uma boa oportunidade, uma boa localização e um preço o preço condizente com o imóvel. Graça. Eu posso até ajudar, né? Porque boa super nervosa com esse primeiro que querem mudar, né? Eu não vendo imóvel, né? Eu sou advogada, então eu Olha, acabo eu peço desculpas, pedindo... mas é a primeira vez que eu participo. Imagina. Não se sou uma pessoa, Olha, eu sou uma pessoa que fala imenso. Nada, aqui todo mundo na verdade, assim, meus clientes ficam muito satisfeitos, né? Porque a gente eu sou a base deles aqui em Portugal, então eles acabam confiando uma missão na mão da gente, e às vezes um sonho, né? Na minha região eu conheço bastante, mas em outras regiões a gente depende de um bom profissional, porque engloba escola para os filhos, né, moradia, né? A Marli, por ser uma corretora brasileira, ela entende como é uma planta do Brasil, como é uma planta em Portugal, né? Aqui a gente não tem depósito, a gente tem arrecadação, a gente não tem lavanderia, a máquina de lavar é muitas vezes na cozinha. Então, todas essas adaptações, ela acaba aqui conseguindo, né, levar um imóvel mais dentro do que o cliente está procurando, né? Olha, realmente. E aí, obviamente, a gente continua com a nossa parte jurídica, né, que é assessorar o cliente em toda a documentação, na compra desse imóvel, né? Aqui é importante dizer também que é possível o brasileiro, com o imposto de renda do Brasil, financiar um imóvel em Portugal. E aí, a taxa de juros aqui é extremamente atrativa, que é 1% ao ano. Então, isso faz também, né, que essa máquina movimente. Por que não tem produto? Porque hoje tem muita gente vindo realmente para Portugal, né? Até a gente tem alguns clientes aqui que estão de mudança, né? E a gente prestou todo esse tipo de assessoria, né? Obviamente, cada um na sua área, né? A Marli, né, mostrando essa parte de imóveis e eu cuidando de toda essa parte jurídica, né, que é para dar segurança ao negócio. Desculpa interromper, só para ficar Não claro. faz mal, eu posso falar um bocadinho. Olha, quando chega um cliente, principalmente brasileiro aqui, o que eu acho importante, que as pessoas também têm que saber, é que elas devem procurar mesmo um apoio prévio, um apoio durante, um apoio depois. E isso as pessoas é muito importante para quem vem comprar uma casa aqui. Este apoio. Esse apoio é um apoio que engloba serviços, se a pessoa precisa de um arquiteto, de um empreiteiro, se a pessoa precisa de um jardineiro, e esse apoio é um apoio que poucas pessoas aqui dão, mas é importante que eles tenham. Inclusive, é um apoio que eu dou muito aos meus clientes brasileiros que chegam aqui. Eu vou pedir desculpa pela minha timidez toda. Eu falo muito pessoalmente, mas estou um bocado tímida aqui. Eu já trabalho aqui há 22 anos, já recebi aqui imensos brasileiros, já vendi assim imensas coisas, não só para brasileiros, mas para outras nacionalidades também. E o que eu procuro daqui é esse tipo de apoio para as pessoas, no pós-venda principalmente. É o carinho do brasileiro. Exatamente. As pessoas chegam aqui meio perdidas, né? Sem saber onde colocar um filho na escola, sem saber, pede uma opinião sobre um decorador, sobre um arquiteto, e eu acho que isso é muito importante as pessoas terem aqui. Uhum. Agora eu vou pular então um pouco para o Francisco, porque depois eu tenho uma pergunta que é um pouco para os dois, para os três. Bom, Francisco, eu queria começar te perguntando quais são os atrativos de um fundo de investimento em Portugal, se apostar por um fundo de investimento. Obrigado. Obrigado, Camila, obrigado, doutora Cássia, pela oportunidade, e também obrigado a Marli, que acho que falou muito bem e explicou muito bem aquilo que também é o objetivo do Visto Gold. Acho que o objetivo do Visto Gold é oferecer uma oportunidade de vir para Portugal e também poder receber aquele bom acolhimento português que nós também conseguimos dar e cada vez mais sentimos que as pessoas que vêm do Brasil
têm uma boa relação connosco e que realmente procuram aqui uma certa relação quase de irmãos com os portugueses e nós queremos dar esse acordo. Olha, acho que uma das grandes vantagens dos fundos, para começar, é a flexibilidade. Okay? Temos aqui um produto financeiro, um produto regulado, por isso é um produto também que acaba por ter muita segurança. E é um produto que é muito complementar a outras opções. Ou seja, porque é que os fundos ficaram tão famosos agora nesta altura, nos últimos 2 anos de pandemia? Porque, tradicionalmente, o investidor, quando procura o Golden Visa, gosta de vir a Portugal, gosta de conhecer o imóvel, gosta de falar com a Marli e gosta de estar aqui realmente a meter as mãos na terra e na pedra e perceber, e isso deixou de ser possível. E à distância, no fundo, se calhar queremos uma coisa que nos dê esta flexibilidade de eu posso ter o Golden Visa, mas posso escolher ter uma casa na mesma em Cascais, ou posso ter uma casa em Lisboa, onde eu gosto mais. Isso não é impeditivo, porque eu já fiz o fundo num produto que é gerido por uma sociedade profissional, com muito track record, muito know-how no mercado português, que por sua vez tem aqui opções diversificadas. O que é que são opções diversificadas? Nós temos mais do que um fundo disponível para os nossos investidores. Temos um foco muito grande na área do imobiliário, ok? A Lince Capital surge principalmente da experiência de um grupo familiar que está investido no mercado imobiliário há mais de 30 anos. Já lançámos muitas empresas e temos 2 gestoras de fundos imobiliários, uma chamada Lince Capital e a outra chamada GEF. Já fizemos alguns investimentos internacionais, já investimos no Brasil, fizemos desenvolvimentos imobiliários no Brasil, já fizemos desenvolvimentos em Macau, em Angola, em Moçambique, sempre no fundo com esta ligação à lusofonia, como nós gostamos de dizer aqui em Portugal, mas achamos que realmente pensámos num produto que pudesse ter estas características principais, um bocadinho como a pergunta que já nos puseram, quais é que são as rentabilidades destes fundos? São rentabilidades mais altas do que um tradicional investimento imobiliário feito por uma pessoa singular. Porquê? Não só pela gestão profissional, mas porque existem várias eficiências fiscais quando nós estamos a investir. E a nossa capacidade de investir em ativos de maior dimensão ou de menor dimensão, seja no residencial, no comercial, seja no setor do turismo, da hotelaria, das guest houses, coworking, temos essa flexibilidade e diversificação dentro do próprio fundo. Okay? Por isso o plano de negócios do fundo acaba por ser muito atrativo. Estamos a falar de rentabilidades que estão à volta, a nível anual, entre os 10% e os 15% de rentabilidade para os investidores. Ok? Só uma pontuação, em euro, gente, né? Um investimento numa moeda forte, né? Então, independente do Golden Visa, a gente também tem o cenário hoje, né? De empresários já com cidadania europeia que querem fazer esse investimento numa moeda forte, né? Para ter mais segurança. E o que eu vejo muito também pelos meus clientes, existe, né, o sonho de mudar para Portugal e, de repente, ter um imóvel, e existe aquela pessoa que não quer, tem a sua estabilidade no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, né? Não é todo mundo que quer sair de lá, né? Tem pessoas que vivem muito bem no Brasil, né? Então, existe também esse público muito forte que ele não quer ter dor de cabeça de gerir um imóvel aqui, né? Por mais que existam empresas assim fantásticas para estar fazendo isso, para ele ter somente a rentabilidade, né? Há 2 anos atrás, a gente teve um número muito significativo de clientes que tinham imóveis nos Estados Unidos e que venderam esse imóvel e trocaram essa renda por um imóvel em Portugal. A Marli sabe disso, né? Tanto é que começaram a chamar Portugal da Nova Flórida, né? Mas a gente tem aquele cliente que ele não quer ter essa dor de cabeça, né? De gerir um imóvel, e aí a opção sempre melhor é o fundo, né? Porque até porque a Lince faz um trabalho excelente de gestão, então o cliente fica bem seguro com os resultados que eles apresentam no decorrer do investimento. Exatamente, sim. E não tem que ser só para E aí, Francisco... Diga. A minha internet está um pouco instável, perdão, aí está tendo um delay, mas eu queria te perguntar
contar como funciona o investimento em um fundo. Você falou que tem diversas opções, como é o processo de escolher qual delas, para quem que é indicado. Você começou já a adiantar um... Penso que ouvi mais ou menos aqui as perguntas da Camila, não sei se estão todos com alguns problemas técnicos, mas se calhar dando aqui seguimento à parte principal. Quando eu falei da flexibilidade de investir num fundo, não é só pela diversificação que o gestor faz, também é muito flexível e fácil para quem investe. Ou seja, como a doutora Cássia indicou no início, para investir num fundo basta abrir uma conta bancária em Portugal, ok? Ter um CPF português, ok? Com esses elementos e também, no fundo, uma cópia do vosso passaporte, podem falar com uma sociedade como a Lince Capital, identificar um fundo que vai de acordo com o vosso perfil de investidor. Nós temos mais do que um fundo disponível, mas gostamos sempre de, no fundo, propor uma oferta diversificada. Se o investidor se sente que o seu perfil é mais tradicional, pode querer indicar apenas um fundo imobiliário, e olhamos aqui para um fundo de baixo risco, e investimos os 500 mil euros em imobiliário, ou podemos dizer, Francisco, que eu gostava de ter uma oferta mais complementar. Dentro dos 500 mil, eu gostava de diversificar isto em mais do que um fundo. Então, como cada fundo tem um investimento mínimo de 100 mil euros, e ele está aberto a todo o tipo de investidores, seja privado, seja empresa, seja para obter o Golden Visa, seja para investir em euros em Portugal, como disseram muito bem. Nós temos essa oportunidade de poderem fazer essa diversificação. Temos fundos que investem em tecnologia, que investem na área da saúde, que investem na área industrial, que estão muito ligados a programas da União Europeia. Uma grande vantagem que nós também trazemos aqui para vocês, se calhar, é este fator. A União Europeia e o Banco Central Europeu dão muitos incentivos a economias, como a portuguesa, para que nós possamos aumentar o investimento no nosso país. E muitos desses incentivos vêm através de investimento em fundos. Ou seja, se eu, como investidor, como gestor de um fundo, investir em umas empresas em Portugal, tenho incentivos quando essa empresa está, no fundo, tenho esta empresa, onde eu invisto, tem um incentivo fiscal e aí reduzo substancialmente o meu investimento. Fiz-me entender? Sim. Por fim, a minha pergunta vai um pouco para os três, se vocês quiserem comentar um pouquinho antes da gente abrir para as perguntas dos participantes. Como decidir? Vocês já adiantaram um pouco falando que eles são investimentos também compatíveis, que podem acontecer ao mesmo tempo, mas como decidir entre investir num fundo, em comprar um imóvel, em fazer as duas coisas? O que o investidor precisa levar em consideração? Posso começar? Não sei quem quer começar. Para o Golden Visa, é importante a gente falar, Camila, que ele tem que ter a disponibilidade do capital, tá? Então, assim, se ele comprar um imóvel financiado, ele, já não é possível ele aderir ao Golden Visa, porque a transferência do montante, né? Seja na abertura de uma empresa com postos de trabalho, seja no fundo de investimento, seja na compra de imóvel, precisa haver essa transferência. Vamos supor que a pessoa compra um imóvel de 1 milhão. Aí sim, né? Se ela transferir 500 mil e der o sinal nesse imóvel de 500 mil, ela já está elegível, né? Então, ela tem que ter essa disponibilidade. Sempre lembrando, gente, o Golden Visa nada mais é que um visto que te permite morar em Portugal ou não morar em Portugal e que após 5 anos da manutenção do investimento, né, podendo trocar esse investimento dentro desse período, você se torna elegível para uma nacionalidade portuguesa, para ter um passaporte português e com base nesse passaporte você pode morar em qualquer lugar da Europa, não só Portugal, né? Ou simplesmente aderir para a residência permanente e continuar em Portugal cumprindo os critérios exigidos, né? Tem um tempo de permanência que você não pode ficar longe, assim como para o português que foi para o Brasil, né? Que fez o caminho inverso e que tem a residência permanente, né? Ele também tem que cumprir alguns requisitos. Ele não pode ficar muito tempo fora do Brasil, senão ele perde essa residência permanente. Funciona mais ou menos da mesma forma que em Portugal.
Francisco, Marli, não sei se vocês querem complementar. Bem, posso? Então, olha, neste momento existe muita procura aqui em Portugal para venda e arrendamento. Então, no que diz respeito à venda, as remodelações, elas proporcionam uma rentabilização sim, bastante atrativa. E quanto ao arrendamento, os arrendamentos são rápidos e aqui são muito seguros de se fazer. Então, uma Gente, pessoa... arrendamento é locação, é locação. É termo português. É isso. Então, o que eu vejo? Uma pessoa que compra uma casa aqui e não queira morar aqui e queira rentabilizar fazendo a locação, ela aluga muito bem. Neste momento está tendo imensa procura para os arrendamentos e aqui em Portugal é bastante seguro em matéria assim, de pagamentos. As pessoas são aqui o sistema é assim, muito fácil e muito rápido, é muito diferente do Brasil. Aqui poucos problemas nós temos com arrendamento. Então, É muito fácil comprar um imóvel, né? Esses dias a gente teve um cliente que ele virava para mim e falou: Cássia, eu não estou entendendo, você está me apresentando 3, 4 certidões. No Brasil, Exatamente. A gente tem que apresentar uma pasta de documentos, veterinária, documentos do fórum, se tem ação trabalhista. Aqui não tem nada disso, gente. Exatamente. Aqui são simplesmente 4 certidões, né? E aí você já compra um imóvel. Então, o processo aqui ele é muito mais simples, né? E realmente, né, a gente tem imóveis aqui em Portugal que traz uma rentabilidade imensa para quem não quer ter trabalho, né? Olha, eu já falando português de Portugal. E também as pessoas têm aqui as suas casas alugadas e, por exemplo, tem pessoas que gerem isso também. Então, elas estão lá no Brasil ou em outro país qualquer e nós temos aqui, não sou só eu, várias pessoas que fazem a gerência disso, em matéria de arrendamento, quando terminam os contratos, na renovação. Então, as pessoas estão lá e estão tranquilas e não estão preocupadas com os pagamentos, como vão receber, como vai se fazer uma manutenção numa casa. Aqui as coisas se procedem assim muito facilmente. Como disse a doutora Cássia, mesmo na compra, são processos super fáceis, e também na parte de locação. E é isto. Francisco? Financiamentos, a doutora Cássia já falou, também as pessoas têm possibilidade aqui de financiar entre 60% a 70% do valor do imóvel. É claro, tem que cumprir alguns requisitos, mas isso é perfeitamente possível. E realmente, aqui em Portugal não é nada difícil a compra e o processo todo para a aquisição de uma casa. Eu garanto que é muito mais fácil do que no Brasil. Perfeito. Tendo uma boa advogada por trás para gerenciar os documentos, né? Também. Ok. Obrigada. Scário, complementava apenas dizendo que a nossa sensibilidade desde o início foi identificarmos com o investidor brasileiro cada vez um investidor mais sofisticado, até bastante mais sofisticado do que o investidor tradicional português. A quantidade de produtos financeiros à disposição no Brasil são enormes. Vemos uma educação financeira muito maior a vir do Brasil do que existe cá e que nós estamos tradicionalmente habituados. Por isso, também nos autopropusemos desenhar um produto que fosse feito para o investidor brasileiro. Desde o início, com os fundos da Lince Capital, e penso que atualmente já temos mais de 450 investidores, a grande maioria, a nossa maior geografia sempre foi o Brasil, porque nosso desenho de negócio falava para este tipo de investidor. Eles identificavam que dentro do seu portfólio não havia só uma vontade de ter esta possibilidade, este bónus que é o passaporte português no futuro e esta mobilidade europeia que eles estão a ganhar, mas também estão a investir em Portugal, um mercado que está com um imenso crescimento, como já falámos aqui um bocado, um mercado que tem boas rentabilidades através de renda, tem boas rentabilidades através do desenvolvimento, tem muitas boas rentabilidades no retrofit, e achamos que realmente existe aqui uma série de produtos que todos se complementam uns aos outros e que queremos dar essa oportunidade ao investidor brasileiro.
ok? E isso é pensado do início ao fim, é pensado na maneira como o fundo é desenhado no início, como é feito o pagamento inicial, mas também como é feita a distribuição no final e como é que isso vai potenciar o investidor brasileiro. Só para ficarem com uma ideia, em Portugal, se mantiverem a vossa residência no Brasil, não pagam nenhum imposto nos ganhos de capital que tiverem cá. A parte é interessante. Bom, pessoal, acho que a gente vai entrar agora, então, nas perguntas do público, para a gente conseguir responder pelo menos algumas agora ao vivo, depois, que nem eu comentei, a gente responde por e-mail. Então, eu já vi que tem algumas aqui no Q&A, tem algumas aqui no chat, eu e a Camila, a gente vai ficar dividindo a responsabilidade de passar para os palestrantes, mas queria reforçar, então, para todos enviarem suas perguntas, que mesmo que a gente não responda agora ao vivo, a gente envia depois as respostas para vocês por e-mail, tá? Então, vou começar com uma que está aqui no chat por enquanto, que é da Sandra. E a Sandra fala, por favor, continua valendo a redução de 20% para aquisição de imóveis localizados em áreas de regeneração urbana com baixa densidade demográfica? Sim, continua valendo a regra, né? O valor não foi alterado. O que foi alterado realmente é só questão geográfica, tá? Esse imóvel não pode mais estar em Lisboa, Porto e na região costeira do Algarve, Coimbra, né? Mas, assim, tem muitas cidades belíssimas, como Évora, que você consegue aplicar esse tipo, Beja, Braga, outras cidades que ainda é possível, sim, através da reabilitação. Não houve alteração no valor, tá? Ótimo. Que tem a redução dos 20% ou em imóveis antigos, que era o valor de 350 mil. Perfeito. A gente tem uma pergunta do Wesley que diz qual é o valor mínimo em reais a ser investido e quem tem MEI no Brasil pode empreender no mesmo segmento? Deixa eu fazer uma continha. O valor mínimo, é evidente, gente, que assim, essa pergunta é muito boa, porque assim, não é só o investimento, tá? Tem o custo do Golden Visa, da manutenção do processo durante os 5 anos. Esse custo do Golden Visa, ele é dividido entre honorários de advogado e taxas do governo, né? Porque a gente fica com o cliente durante os 5 anos do visto, né? Então, a gente está falando aí de um valor mínimo de 2,5 milhões de reais, né, no decorrer desses 5 anos para ele manter esse investimento. E é possível, sim, né, independente da empresa do status que ele tem no Brasil, fazer esse investimento em Portugal. Não sei se foi exatamente essa pergunta, né? No caso, ele falou de uma MEI, e talvez a pergunta dele pode ter sido, né? Você não precisa fazer o Golden Visa aqui na pessoa física. Se você constituir uma empresa unipessoal, né? Que é uma empresa de um único, sem sócio, né? De uma única pessoa, você também pode aportar para o Golden Visa através dessa empresa. Ótimo. Vamos então para mais uma pergunta do chat, que agora é do Rodrigo. Qual a definição de imóvel turístico? Um apartamento residencial pode se tornar turístico? Marli, quer responder essa? Posso, não pode, um habitacional não pode se tornar turístico. Você tem leis para isto e você não pode alugar a sua habitação para alojamento local, para habitação turística. A lei tem as áreas específicas aqui, né? E tem imóveis, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Muito tradicional e procurado principalmente por investidores americanos, né? Eles adoram as vinícolas aqui em Portugal. Hoje a gente tem vinícolas, né? Com hotel, com todo um serviço de spa, todo um entorno, né? Quando você compra uma propriedade nesse local, na sua escritura já vai estar escrito que é um aldeamento turístico classificado em 5 estrelas, 4 estrelas, e aí sim, através desse imóvel, você pode rentabilizar. Evidente que na região de Lisboa, Porto, a gente não tem muito imóvel turístico, tá, gente? Tem nas regiões
do Algarve, vinícolas, que a gente consegue estar fazendo isso. Mas é bem dividido aqui, ou é imóvel residencial, ou é imóvel comercial, ou é imóvel turístico. Perfeito. Aqui tem uma pergunta que eu acho que vai para o Francisco. A pergunta é do Ives. Quanto rende, em média, o fundo de investimento ao ano? Vai sempre variar, dependente do fundo e da estratégia do fundo, porque nós temos fundos com estratégias mais conservadoras e com fundos com estratégias menos conservadoras. Um fundo com estratégia menos conservadora pode ter um retorno de investimento à volta dos 7% ou 8%, e um fundo com uma estratégia mais forte, como os fundos de inovação, tem rentabilidades entre os 20%, ok, por ano. Outra grande vantagem, se calhar, aqui é em relação aos custos, ok? No fundo, um investidor Golden Visa e todo outro investidor que investiu nos fundos, todas as comissões de gestão e tudo mais são já descontadas do valor que ele investe. Ou seja, ao contrário de um imóvel, seja turístico, seja residencial, seja comercial, existem uma série de impostos que são pagos. E mesmo quando se tira uma renda, existe um imposto bastante forte, de 28%. Por isso aqui, se calhar uma vantagem do fundo acaba por ser que investe 500 mil euros no momento zero e durante os próximos 5 anos, com a gestão do fundo, não vai ter mais nenhum custo. Isto acaba por ser um benefício e acaba por também ajudar a perceber qual é que é a relação entre o investidor e o fundo e os custos todos que vai ter no prazo do decorrer do visto. Ótimo. Temos uma pergunta aqui da Beatriz no chat, que ela mandou: um americano que não tem cidadania e que decide viver em Portugal, se passarem os 182 dias, será considerado ilegal? Sim, na verdade, os Estados Unidos funciona um pouquinho diferente, né? A partir do momento que ele é residente, tudo que ele tem em qualquer lugar do mundo, o local fiscal é os Estados Unidos, né? Ele puxa o imposto de todos os países onde você tem rendimento para ele, né? Obviamente que você precisa, se quiser, né? O correto é dar a saída fiscal, né? Entendi. Sim, nós temos vários investidores americanos, só para ficar aqui uma nota de referência, e para eles especificamente produzimos um relatório, que é um relatório chamado PFIC, que é enviado à autoridade fiscal americana, para eles também não serem duplamente tributados nos rendimentos e valorizações de capital que têm no estrangeiro. Okay? É uma outra vantagem se calhar dos fundos, porque uma pessoa com cidadania ou residência nos Estados Unidos pode investir nos fundos, mas já sabe que nós estamos a par das questões fiscais que isso implica e também auxiliamos na produção deste report. Perfeito. Tem uma dúvida aqui do Edinaldo. Na verdade, ele apresentou duas dúvidas que eu vou juntar. Acredito que essa talvez você possa responder melhor, doutora Cássia. Quais são os valores mínimos para investir e comprar imóveis para conseguir o Golden Visa? E aí ele falou: não entendi o valor do Golden Visa por 5 anos, 2 milhões de reais? Se você puder retomar aquela resposta anterior também. Então vamos lá, né? É dividido em dois. O valor do investimento, né? A gente tem investimento a partir de 250 mil euros, tá? Só que você não vai ter retorno nenhum. Por exemplo, se você investir na produção artística aqui em Portugal, né? Esse valor é de 250 mil, tá? Euros, né? Se você quer um investimento com mais retorno, como é o caso do imóvel ou do fundo de investimento, a gente está falando aí de 500 mil euros. Que conta eu fiz, né? Hoje o euro está mais ou menos a 6, né? Então, 500 vezes... Opa! 6 a gente está falando... É isso? 3 milhões de reais. Isso, mais ou menos 3 milhões e meio. E aí tem a questão, porque tem os investimentos de 350 mil ainda, né? Que foi a conta inicial que eu fiz para ele, por isso que o valor deu 2 milhões e alguma coisa, que é zona de reabilitação urbana, ou como outro exemplo, imóveis que estão em região de baixa densidade demográfica tem um desconto de 20%, por exemplo, Évora.
O valor do Golden Visa não é 500 mil, é 400 mil, tá? Que tem esse desconto. Isso é o investimento, é os custos que ele vai ter com o investimento, de acordo com o investimento que ele escolheu. E o outro custo é o custo do Golden Visa, fazer o processo de Golden Visa, que a gente tem que dar entrada no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e isso tem que ter a manutenção de 5 anos, com o pagamento de taxas, tá? Então, só para você ter uma ideia, você deu entrada no Golden Visa, a taxa para análise é 533 euros, né? Depois, na concessão, 5 mil e alguma coisa. E essas taxas são cobradas em 3 momentos diferentes. Então, a gente está falando aí de um Golden Visa para uma pessoa, entre honorário e taxa, calcule 20 mil euros. Entendi. Bom, eu acho que isso também acaba respondendo uma outra dúvida da Juliana que teve, que ela perguntava sobre o valor mínimo de imóvel e valor mínimo para fundo de investimento. Juliana, só você colocou nessa pergunta em dólar, lembrando que é em euro, né? Como a doutora Cássia tinha também reiterado. Você pode transferir o dinheiro de qualquer lugar do mundo, tá? Se você tem dinheiro nos Estados Unidos, na Suíça, no Brasil, né? Contanto que seja uma transferência oficial, né? Do X para o X em Portugal, que é essa conta obrigatoriamente que ele tem que abrir aqui, em nome dele. Então, se ele transferir dinheiro de uma conta em nome dele nos Estados Unidos para uma conta em nome dele em Portugal, não tem problema nenhum para a questão do Golden Visa. Entendi. E aí, a última perguntinha que a gente tem aqui do Ives, de novo, ele diz, no Brasil, algumas modalidades de investimento possuem proteção em caso de quebra da instituição financeira, a exemplo do Fundo Garantidor de Crédito. No caso dos fundos geridos pela Lince, há alguma proteção nesse sentido? Francisco, acho que essa daqui é para você. Então, os fundos de Lince Capital são produtos regulados e cada fundo age como uma entidade independente, ou seja, o fundo tem o seu próprio CPF, tem a sua própria conta bancária e não é afetado por atividade de outros fundos, seja da mesma sociedade, seja pela sociedade em si. Okay? A sociedade e o fundo são independentes, tendo a sociedade a responsabilidade de gerir o fundo. Não existe uma entidade que dá uma garantia sobre o capital, porque aqui chama-se capital de risco, e então não existem garantias sobre esse investimento. O que existe são auditorias feitas regularmente à atividade do fundo, existem regras muito concretas que estão definidas num regulamento de gestão que limitam o endividamento do próprio fundo, que limitam a área de investimento do próprio fundo e que também são documentos públicos que qualquer pessoa poderá requisitar e analisar. E depois temos a própria CMVM, que como uma entidade reguladora, controla toda a atividade do fundo e recebe todos os nossos reportes trimestrais, para também acompanhar a evolução da nossa atividade e a evolução do que é que nós fazemos. No fundo, posso dizer que para ter uma sociedade de gestora em Portugal é preciso cumprir com certas regras a nível também de currículos, de profissionalismo e tudo mais. Por isso não existe oficialmente uma garantia como um seguro e não podem ser asseguradas as cotas que têm no fundo, porque isso em si vai contra as regras do visto. Mas em Portugal, por exemplo, se tiverem 100 mil euros numa conta à ordem, esses 100 mil euros estão garantidos. É o mínimo que tem de garantia em Portugal. Mas para cotas dos fundos, não. Ótimo. Então, pessoal, eram essas perguntas que a gente teve do público por enquanto. A gente passou 5 minutinhos aí do horário que a gente tinha programado, mas acho que deu para responder bastante coisa. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou encaminhar depois por e-mail, junto com o e-mail de agradecimento, o contato da Eurocidadanias. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer problema, só entrar em contato com eles, que eles tiram as dúvidas de vocês, vão ajudando e passam para a Marli, passam para o Francisco, se for necessário. Queria agradecer a doutora Cássia, Marli, Francisco, por vocês estarem aqui hoje para trazerem o tema. Camila, por todo o apoio na organização e também pelas perguntas, moderação de hoje. Agradecer a todos os participantes, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê, então, num próximo evento. Muito obrigado, obrigada. gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada.